Os militares deram um golpe ou fizeram uma revolução aqui no Brasil em 1964? Fica aqui que eu vou revelar o que não te contaram sobre essa falsa polêmica. No momento em que publicamos esse vídeo, esse acontecimento histórico completa exatamente 60 anos. Falar desse assunto é atual em que medida? O Brasil superou esse período? Por que ele aconteceu? Estávamos mesmo nos tornando uma União Soviética da América Latina? Tudo isso e muito mais nesse vídeo que começa agora. Olha só, meu povo, vale sempre lembrar que esse vídeo não tem a intenção de esgotar o assunto. Lógico que em poucos minutos não daria para falar de tudo que aconteceu no Brasil em 21 anos, fora os anos anteriores e os posteriores. Aqui é um guia que faz alusão a uma das principais discussões sobre o assunto, ajudar quem estiver estudando o tema e relembrar o que aconteceu, porque é muito necessário constantemente voltar a momentos históricos que moldaram o Brasil tal qual ele é. Não é para esgotar o tema, mas é para esgotar você com o recado oficial do nosso canal de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar com os amigos, ritual completo. O título do vídeo traz essa pergunta que talvez você já tenha ouvido ou se perguntado, até nos churrascos de família, né? Tio Rubens, tia Neide, já falaram disso contigo e você não sabia o que responder? Vamos do começo então. Sem dúvida, no imaginário popular, chamar o episódio de golpe ou revolução já denota um posicionamento sobre o que aconteceu. Mas golpe e revolução não necessariamente carregam juízo de valor de é bom ou é ruim. Eles são conceitos que precisam ser historicamente compreendidos. Vamos definir um de cada vez. Um golpe acontece de dentro do Estado para fora e tem por objetivo preservar ou ampliar a posição do grupo em questão, o grupo que está dando o golpe em questão. Já uma revolução é uma dinâmica que vem de fora do Estado para dentro e altera a dinâmica política, social e econômica de forma relevante. E as duas pressupõem algum nível de violência, tá? Há sim tendência de haver resistência, mas isso não é uma regra. Mas e aí, Caio? Sai do muro! Foi golpe ou foi revolução? Pela definição conceitual, foi golpe. Ponto. E de exclamação ainda. Isso não é um juízo de valor, é o que diz o dicionário. Mas de saída, a ditadura militar foi um dos, se não o período mais nefasto da história do país. O Santo Agostinho dizia que no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. O vídeo do Plano Real, se falar de privatização, classificar um presidente como bom ou ruim, falar que o parlamentarismo é melhor ou pior que o presidencialismo, é do jogo, cabe discussão. Agora, tortura, ter autoritarismo ou democracia, se os direitos mais básicos são bons ou não, aqui não cabe. Isso é inegociável. Se você fala o que quiser hoje em dia, isso é fruto da liberdade de expressão, o que não existe em um regime autoritário. Posto isso, foi sim um golpe porque as Forças Armadas fazem parte do Estado brasileiro. E não havia, como não há, prerrogativa de poder moderador por parte deles. Eles são responsáveis pela segurança nacional. Um governo que você não gosta de ter ganhado a eleição não entra em segurança nacional, tá? Você quer me calar? Para os militares, em 1964 houve uma revolução no Brasil, cujos principais objetivos seriam restaurar a ordem pública, controlar a indisciplina nos quartéis e impedir a tomada do poder pelos comunistas. Já vou chegar nisso, mas por esse ponto de vista, teria sido uma contra-revolução praticamente. Uma supressão democrática temporária para evitar que a democracia caísse em mãos erradas. Depois do golpe, as elites econômicas que mandavam no país continuaram no mesmo lugar. Mas Caio, me explica de uma vez, o Brasil estava para virar um país socialista em 1964? Bom, é um discurso que foi comum à época, é comum ainda hoje e existem razões históricas para isso. Mas não, havia movimentos lutando por isso? Sim, mas eram poucos e em um país continental como o Brasil não tinha chance alguma naquele contexto disso ir para frente. Eu sou a favor do Ministério do Namoro, mas com a chance disso ir para frente agora de forma estrutural, minúscula. Me ajuda. O mais próximo da União Soviética que o Brasil passou na época foi na Copa de 58, que por sinal 2-0 Seleça. Beijo pra você, viu, Lene? Garrincha, Pelé, Jairzinho.
Aqui eu teria uma série de livros para falar, mas eu vou resumir e te dar um norte apenas. Guerra do Paraguai, ainda na monarquia. Dom Pedro II ficou impopular. Militares levaram uma guerra longa e sangrenta nas costas. Golpe em 1889. República começa com pelo menos 5 golpes de Estado desde então. 5. Todos com participação, se não protagonismo militar. Teve também o tenentismo, que os vestibulandos devem saber, se não deveriam, hein? Muito bem, foi um movimento militar surgido no Brasil nas décadas de 20 e 30, liderado por jovens oficiais do exército insatisfeitos com a corrupção e a falta de representatividade da República Velha. Eles buscavam reformas políticas, sociais e econômicas como o voto secreto. Não alcançaram seus objetivos imediatos, mas implementaram a sementinha da rejeição da chamada República Velha, e os militares foram se habituando à política. Segunda Guerra Mundial agora acaba, Guerra Fria começa, mundo bipolar, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, cada qual buscando suas áreas de influência e um clima de tensão global em torno disso. E em 1960 acontecem as eleições no Brasil. Olha isso, naquela época o eleitor escolhia o presidente, mas escolhia também o vice. Poderia escolher 2 antagônicos, inclusive. Já pensou? Lula presidente, Mourão, Braga Neto vice, ou Bolsonaro presidente, Manuela Dávila vice? Podia acontecer. Quem vai ser seu ministro da economia? Vai ser você, Bolsonaro. E na ocasião foi quase isso que aconteceu. Jânio Quadros, conservador, foi eleito presidente. E João Goulart, o Jango, trabalhista de esquerda, foi eleito o vice. Mas ele não era socialista, tá? E na época o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, era bem relevante. Mas em 1961, ou seja, sem nem ter completado um ano de governo, Jânio Quadros renuncia em uma tentativa fracassada de forçar o Congresso Nacional a conceder a ele poderes especiais. Jânio buscava o apoio popular para combater a corrupção e implementar reformas radicais, e enfrentou forte resistência política, e o povo que ele queria convocar tava nem aí. Não ajudou ele ter concedido a honraria Cruzeiro do Sul, a maior de todas aqui do Brasil, ao Che Guevara, guerrilheiro Che Guevara, esse mesmo. Aula de política do professor Caio Melo. Se o presidente renuncia, quem assume? Isso mesmo, o vice, no caso, João Goulart. Aí que o medo do comunismo incorporou de vez. Pra piorar, o Jango estava na China de Mao Tse Tung quando Jânio renunciou. Mas a pressão era tanta que Jango só conseguiu assumir após o Brasil virar parlamentarista. Inclusive isso sempre cai no vestibular, porque muita gente não sabe disso. Mas assim, em defesa dessas pessoas, um ano depois a população optou por voltar ao presidencialismo. Lembrando que no parlamentarismo os poderes do executivo diminuem e ficam mais divididos com o legislativo. Era um Jango, segura a onda aí, meu bem. Mas o cabra tinha popularidade e o cunhado dele, Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, lançou a campanha da legalidade. Basicamente ele estava pronto para resistir com armas a um eventual golpe. Show! Jango assumiu como presidente. Como é que foi o mandato dele? Bom, ele propôs diversas reformas de base, buscando diminuir as desigualdades e mudar a estrutura social e produtiva do Brasil. Essas reformas eram reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, reforma tributária e a reforma bancária. Acontece que as reformas de base foram de base, junto com o governo dele. A gente já vai entender já já como isso aconteceu. Pouco antes do golpe rolar, a tensão era iminente na sociedade que estava muito dividida e polarizada. Ainda bem que é só naquela época, né? Hoje em dia tá suave. Apesar de não ser comunista, Jango era visto como um pelos setores mais conservadores da sociedade. Acontece então a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março. A primeira de várias que rolaram depois, e isso era o que os militares precisavam para o golpe. Apoio, ainda que parcial, da sociedade. Entre os dias 31 de março e 2 de abril, Jango estava no Rio Grande do Sul. Foi aí que surgiu o boato que ele na verdade estava no Uruguai. E com base nisso, o Congresso declarou vaga a presidência da República. O Brizola mais uma vez se ofereceu para resistir, mas diz a lenda que João Goulart disse a ele querer evitar um banho de sangue. Apesar das promessas iniciais de uma intervenção breve, a ditadura militar durou 21 anos. Além disso,
foi se intensificando por meio da publicação de diversos atos institucionais que eram mecanismos de alteração da Constituição. O mais famoso e autoritário deles foi o Ato Institucional número 5, ou AI-5, de 1968, que vigorou por 10 anos. Ele basicamente suspendia várias garantias constitucionais, como o habeas corpus em casos de crimes políticos, permitindo a prisão arbitrária e a cassação de mandatos de políticos considerados subversivos. Ainda concedeu amplos poderes ao governo para censurar a imprensa, fechar o Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios, além de suspender direitos políticos e cassar mandatos eletivos. Isso intensificou a repressão política no Brasil, levando à prisão, tortura e exílio de opositores do regime, incluindo artistas, estudantes, políticos e ativistas de direitos humanos. O regime adotou uma diretriz nacionalista, desenvolvimentista, com forte participação do Estado na economia, e anticomunista. Ao mesmo tempo, havia várias formas de resistência à ditadura, algumas pacíficas na arte, outras que respondiam violência com violência, a luta armada das guerrilhas. Elas se deram sobretudo no início do regime militar e logo foram duramente reprimidas. Os comunistas radicais estavam entre essas resistências? Sim, mas não eram só eles. Todo comunista resistia à ditadura, mas nem todo mundo que resistia à ditadura era comunista, entendeu? A ditadura militar no Brasil durou 21 anos, como a gente pontuou, teve 5 mandatos militares e instituiu 16 atos institucionais. Talvez você já tenha ouvido o termo ditadura civil empresarial militar. Isso acontece porque os militares não estavam completamente sozinhos. Como eu comentei antes, uma parte da população apoiou o golpe no começo. Muitos empresários apoiaram e até parte da imprensa. A Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo festejaram a deposição de João Goulart, o que hoje não pega nada bem. Aliás, essas emissoras voltaram atrás durante a ditadura, sobretudo quando jornalistas passaram a ser perseguidos e mortos a rodo nos anos de chumbo. O caso mais marcante é o de Vladimir Herzog. Mas para além disso, vale muito frisar a participação dos Estados Unidos. Isso aí, nesse caso parece, mas não é, teoria da conspiração não. O país já vinha patrocinando movimentos contrários à esquerda na América Latina e participaram da tomada de poder principalmente através de seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, no que ficou conhecido como a Operação Condor. Ação essa que foi coordenada entre várias ditaduras militares da América do Sul durante a década de 1970. Seu principal objetivo era combater e eliminar opositores políticos, ativistas e dissidentes, muitas vezes por meio de prisões ilegais, tortura, assassinato e desaparecimento forçado, em nome de combater a disseminação do comunismo. A operação envolveu países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Peru. As ditaduras militares desses países colaboraram entre si, compartilhando informações de inteligência, troca de prisioneiros políticos e coordenando ações de repressão transnacional. O nome Condor é uma referência ao fato de que as ações eram planejadas e executadas de forma conjunta, como se fossem realizadas por uma ave de rapina em voo. Como a ditadura acabou, protestos chegaram a acontecer contra a ditadura. Lembra do Vladimir Herzog que falamos? Então, ele era judeu, e no judaísmo é como se fosse um pecado negar a vida. A morte dele foi veiculada como suicídio, mas já na época ninguém acreditou, porque as circunstâncias eram pífias para isso. Eu mencionei esse ponto do judaísmo por conta do seguinte: uma pessoa que comete suicídio dentro do judaísmo não merece as honrarias funerárias convencionais. O Vladimir Herzog desde o começo mereceu e recebeu as honrarias funerárias, porque já na época era muito contestável essa tese do suicídio. Em 1968 irrompe o primeiro grande protesto na Catedral da Sé, um ato interreligioso, e outros tantos protestos ao longo dos anos aconteceram, sempre com repressão e impossibilidade de cobertura da imprensa. Sobre o fim do regime, vale dar um passinho para trás e dizer que, via de regra, os militares se alternavam na presidência entre os Sorbonne e os Linha Dura. Contextualizando, Sorbonne
FGV é uma das principais universidades da França. Então a ideia é que esse é um grupo de militares mais intelectuais e mais leves. Leves entre várias aspas, tá? E os linha dura nem disfarçavam a repressão. Muitos políticos, artistas, jornalistas, ativistas se exilaram em outros países para não serem perseguidos aqui. O último presidente militar, João Batista Figueiredo, para lembrar que ele foi o último, é só pensar que ele foi o Figueiredo. Você nunca mais vai esquecer. O Figueiredo diz que a abertura política deveria ser lenta, gradual e segura. Primeiro, em 1979, o governo aprovou uma lei de anistia para os crimes políticos cometidos pelo regime e também contra ele. As restrições às liberdades civis então foram relaxadas e, por fim, eleições presidenciais indiretas foram realizadas em 1984 com candidatos civis e militares, para ver quem seria o presidente a partir de 1985. Tancredo Neves foi eleito, mas acabou morrendo antes de tomar posse, e em seu lugar assumiu José Sarney. Com isso, chegou ao fim a ditadura militar. Aqui nós temos sempre um pezinho na cultura, não tem jeito, você já reparou isso, né? Vamos te indicar algumas músicas, filmes e séries sobre o assunto. As músicas vamos falar algumas aqui, mas como não podemos reproduzi-las, eu vou tocar aqui pra vocês. Brincadeira, vou poupar vocês do ridículo. Como a gente não pode reproduzir, a gente fez uma playlist com estas músicas aqui e várias outras no Spotify. O link tá na nossa descrição. Começando com as clássicas Apesar de Você e Cálice, de Chico Buarque. A primeira simula uma briga de casal, mas é uma crítica indireta ao regime militar. A segunda, você já deve ter ouvido na escola sobre a ideia de pegar a Santa Ceia e a palavra cálice, brincando com a expressão cálice, entendeu? Cálice, cálice, para não dizer que não falei das flores, Geraldo Vandré. Essa música também conhecida como Caminhando, sabe? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Desculpa, foi mais forte que eu, não resisti. Tornou-se um dos símbolos da resistência à ditadura. Foi interpretada por Geraldo Vandré no Festival Internacional da Canção de 1968, sendo muito aplaudida pelo público. A letra, que evoca a esperança e a luta por liberdade, foi proibida após o festival, mas sua melodia e seu refrão foram adotados como um grito de protesto. Paisagem da Janela, Lô Borges e Fernando Prant. Essa música, lançada em 1972, trazia uma mensagem de paz e introspecção. Parece uma pessoa descrevendo uma vista, mas é uma análise de conjuntura. Destaque para o trecho: quando eu falava dessas cores mórbidas, quando eu falava desses homens sórdidos, quando eu falava deste temporal, você não escutou. Quando ouvir, presta atenção, você vai anotar. E essa aqui então, O Bêbado e a Equilibrista, simplesmente foi considerada um dos hinos da anistia. O Bêbado e a Equilibrista é uma famosa canção brasileira composta por Aldir Blanc e João Bosco, lançada em 1979. A música ficou imortalizada na voz da cantora Elis Regina. Referências mais abstratas e mais diretas a Herbert de Souza, sociólogo, e Vladimir Herzog foram feitas na música. Como é que eles fizeram isso na ditadura então, Caio? Nos versos Choram Marias e Clarices, Bosco evoca Maria, filha de Manuel Fiel Filho, e Clarice Herzog, esposa de Vladimir Herzog, ambos vítimas do regime. Já na passagem Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio. Quem que é o irmão do Enfio? A letra alude a Herbert José de Souza, conhecido como Betinho, irmão de Enfio, sociólogo. Lindíssima canção e pessoalmente essa é a minha preferida do período. Para fechar a indicação de músicas, Solo Le Pido a Dios, de Mercedes Sosa, canção emblemática da resistência latino-americana, transmitindo a luta contra as ditaduras da região. Lembra que eu comentei da participação dos Estados Unidos? Então, há um trecho que diz: se um traidor pode mais que uns quantos, que esses quantos não esqueçam facilmente. Filmes e séries agora. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de 2006, direção de Karl Hamburger, que é o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum. O filme é ambientado em 1970 e narra a história de Mauro, um garoto de 12 anos cujos pais são obrigados a fugir da perseguição política durante a ditadura militar. Mauro é deixado aos cuidados do avô em um bairro de São Paulo, onde ele descobre o mundo ao seu redor enquanto aguarda o retorno dos pais que saíram de férias. Marighella, de 2019, dirigido por Wagner Moura com Seu Jorge no papel principal. Fala sobre a fase final da vida do ex-deputado e guerrilheiro, com sua luta política que se tornou luta armada.
filmaço. Argentina 1985. Caio, tá chapando, meu? Argentina? É, meus amigos, a Argentina não teve lei da anistia, então ela puniu os seus torturadores militares. Vê se algum soldado, capitão ou paraquedista flerta com participação política, sobretudo com rompimento democrático. E por fim, a série Betinho, no Fio da Navalha, uma série biográfica do sociólogo que já citamos agora há pouco, uma das maiores vozes contra a fome e contra a ditadura militar, uma série original Globoplay. Boa demais. Relembrando, pessoal, que tem muitos detalhes que acabaram não entrando no vídeo pelo tamanho que ele já tá, mas qualquer momento histórico precisa ser olhado com atenção. Devemos lembrar sempre para não esquecer nunca e repetir jamais. Apesar disso, o governo de centro-esquerda do Lula cancelou os eventos que rememoram a data. A história, pessoal, não cobra. Quem tem que cobrar somos nós. Não esqueça de ativar o sininho, dar like no vídeo, compartilhar até no grupo da família, se inscrever e me conta, você sabia a diferença de revolução e golpe? Até a próxima. Fui!